Olá, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na palavra de hoje eu quero deixar aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler até o versículo 11, a partir do verso 1. Se você tiver com a Bíblia, acompanhe a sua Bíblia. Atos, capítulo 12, a partir do 1, diz assim: Por essa época o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava aos líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento e o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. De repente brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e coloque as sandálias. Ele obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. Mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão, e não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. Eles passaram o 1º e o 2º postos de guarda e chegaram ao portão de ferro da rua. E este abriu-se por si mesmo, para eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos um quarteirão, e de repente o anjo o deixou. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido. É verdade mesmo, disse consigo. O Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo o que os judeus queriam me fazer. Irmãos, eu quero só deixar bem detalhado aqui algo que esse texto fala. Que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando constantemente. Esse texto, ele nos mostra que não existe poder maior do que a oração. Quando Pedro foi preso ali por Herodes, e poderia ser martirizado como foi Estevão, né? Nosso primeiro mártir foi Estevão. Poderia ser martirizado como foi Tiago. Mas a igreja, quando soube que Pedro estava preso, a igreja tomou uma decisão que foi assim, a melhor de todas. A igreja tomou a decisão de quê? De orar. O verso 5 diz isso, que Pedro estava ali mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. E mas, como diz, né? Mas havia oração. Este mais faz toda a diferença em nossas vidas, porque quando nós oramos, tudo pode ser mudado. Oh, quantas vezes a palavra do Senhor diz que Deus estava prestes a derramar da sua ira sobre determinado povo. Aí o povo clamava, o povo se arrependia, o povo orava. E Deus mudava tudo, mudava a situação. Então, embora eles não entendessem, a guarda romana ela estava tomando conta de Pedro para o proteger dos judeus até ser livre. E quando a igreja se posicionou em oração, tudo foi transformado. Irmãos, quando nós oramos, tantas coisas acontecem. Quando nós oramos, a nossa oração, ela envia luz. A palavra do Senhor diz que lá naquela prisão, a prisão que Pedro estava era uma prisão escura. Aí apareceu uma luz para Pedro. E quando a igreja ora, Deus nos envia uma luz e ilumina o nosso caminho com a sua palavra. Quando nós oramos, quando a gente tem algo para decidir, uma decisão para tomar e a gente não sabemos o que fazer, quando a gente ora, Deus nos dá uma luz.
Se hoje, você que está me ouvindo, não vê uma solução para esse problema que você está passando, busque a luz de Deus em oração. A gente costuma falar, né? Ah, eu preciso de uma luz no fim do túnel. Essa luz se chama Jesus. Mas você precisa buscar essa luz através da oração. A palavra do Senhor diz que quando nós oramos, Deus envia os seus anjos para nos servir, anjos ministradores que vão ministrar sobre as nossas vidas, anjos que vão guardar a nossa vida. Quando a igreja estava orando ali, o anjo do Senhor, ele apareceu ali diante de Pedro. E nós sabemos disso. Porque a palavra do Senhor diz lá em Salmo 34, se eu não me engano, que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não é ao redor de qualquer pessoa, mas é ao redor daqueles que temem a Deus. E a palavra nos garante que os anjos, eles são mensageiros de Deus para servir os salvos aqui na terra, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando nós oramos, os anjos de Deus nos cercam. Quando você vai fazer uma viagem, que você ora, entregue essa viagem nas mãos do Senhor, os anjos do Senhor te cercam. A oração, ela toca o coração de Deus. A oração também, ela nos toca, né? A palavra do Senhor diz que quando a igreja estava orando e apareceu aquela luz ali, e essa luz foi a presença de Pedro, né? Aí o anjo veio e tocou em Pedro para o despertar. E para Pedro entender que aquilo ali não era uma visão, para Pedro entender que aquilo ali era real, estava acontecendo. A palavra do Senhor de nós lemos diz assim que Pedro não estava entendendo, Pedro achou que aquilo ali era algo que era uma visão, ele não acreditou, né? E para ele acreditar foi necessário o anjo tocar nele, então o anjo tocou nele e ele viu realmente que aquela situação que ele estava vivendo ali era uma situação real. Queridos, através da oração nós somos tocados por Deus. Quando nós estamos sozinhos e recebemos a sua presença. Lá na Mateus, eu não sei se é Mateus 6, acho que é Mateus 6 que fala sobre a oração do Pai Nosso, né? E a palavra do Senhor diz que nós temos que entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá em secreto você fala com Deus, Deus te ouve e Ele fala contigo também. Então, muitas vezes, ou por que não dizer todas as vezes, que nós entramos no secreto do nosso quarto, ou em qualquer lugar que a gente vai orar. E geralmente, todas as vezes, nós somos tocados pelo Senhor. Não esse toque que Pedro sentiu, foi um toque real mesmo, mas nós somos tocados, né? E se você precisa do toque do Senhor, peça para Ele, peça que o Senhor te toque em oração, né? E quando nós somos tocados pelo Senhor, quando o anjo do Senhor também nos toca, não literalmente falando, mas nos toca de alguma forma. E isso nos levanta, isso levanta quem está caído, isso levanta quem está com a fé abalada, quem está abatido. O toque de Deus nos levanta. Deus jamais vai tocar em alguém para derrubar. Deus jamais. Quem faz isso é Satanás. Satanás, quando entra na vida de uma pessoa, ele entra para derrubar. Mas Jesus não. Quando ele nos toca, ele nos levanta. O anjo, ele mandou que Pedro se levantasse. Levanta, Pedro, né? Disse ele, aqui no verso 7. Depressa, levante-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Porque Pedro estava acorrentado. Se você está prostrado, ou existe algo que te prende para você não se levantar para servir ao Senhor, para você não se levantar para fazer a obra do Senhor, se existe algo que te prende, correntes espirituais que te prende para não deixar você se levantar para ir à casa do Senhor, você precisa realmente pedir a Deus em oração para que Ele te toque, né? E Deus te ergue através do poder da oração. Não importa se você caiu para o mundo, não importa se você caiu, seja em que pecado for, você precisa se levantar. E você vai se levantar quando Deus te tocar. Então comece a orar. Comece a orar e Deus com certeza vai te levantar, né?
porque a oração ela levanta, a oração ela nos sustenta, a oração é alimento, combustível. Sempre falo que o crente é como se fosse um automóvel, sem combustível não sai do lugar. Sem combustível ele fica lá, parado, empacado, até enferrujar. Assim somos nós. Nós somos como um carro, como uma máquina que precisa, né? Um carro que precisa do combustível, uma moto que precisa de um combustível. Se não tiver, não anda. E se ficar parado muito tempo, enferruja. E nós não podemos enferrujar. Nós precisamos estar cada dia orando mais e mais e mais. Porque Deus, Ele quer nos libertar completamente. Na hora que Pedro se levantou ali, as correntes soltaram. A palavra de Deus diz que as correntes caíram. E ele ficou livre. E quando nós nos posicionamos diante de Deus em oração, nós somos libertos de todo mal. Através do poder da oração. E Deus, Ele não quer libertar a gente parcialmente, mas Ele quer libertar completamente. E o anjo, ele mandou que Pedro se vestisse com toda a sua roupa. Ele mandou colocar o cinto, a capa, as sandálias, né? Então, a oração, ela nos prepara. Pedro estava preparado ali para sair, né? E saiu. Isso significa que quando nós nos vestimos, nós estamos nos preparando para o que Deus tem para cada um de nós. Quando nós nos vestimos com a armadura do Senhor, que está lá em Efésios 6, né? Deus, Ele nos prepara com vestes novas, vestes de santidade, vestes de louvor, como diz a palavra de Deus. E diante disso, você está preparado? Deus quer te revestir com o seu poder através da oração, mas nós precisamos estar preparados. Do verso 9 até o verso 11, se você voltar e você ler, você vai observar que quando o anjo chamou Pedro para o seguir, as grades da prisão elas foram se abrindo e ele chegou do lado de fora salvo. Sempre que eu ministro essa palavra aqui que fala, eu gosto muito desse texto, dessa história de Pedro aqui, porque eu sempre costumo falar que o primeiro portão eletrônico que aconteceu foi aí, nesse texto aqui de Pedro. Porque a palavra do Senhor diz assim que... Então eles passaram e foram caminhando juntos, um quarteirão, e de repente o anjo deixou. Não foi bem aqui, peraí. O verso 10. Eles passaram o primeiro e o segundo postos de guarda e chegaram ao portão de ferro da rua. E esse portão abriu-se por si mesmo para eles. Portão eletrônico. É muito lindo isso aqui. Eles foram passando e as portas, né, foram se abrindo. Quando o anjo chamou Pedro, né, para o seguir. Aí a palavra do Senhor diz que aconteceu isso. As grades da prisão foram se abrindo e eles chegaram no último portão. E aquele portão ali se abriu para eles. Irmãos, quando nós tomamos a atitude de orarmos, seja pelo que for, quando nós oramos, nós somos direcionados por Deus para o caminho certo. O caminho, ali era o anjo direcionando Pedro para a saída, né? E quando nós oramos, nós somos direcionados por Deus para o caminho certo. E o Espírito Santo, ele nos conduz naquilo que nós devemos fazer. Mas tudo que nós formos fazer tem que ser debaixo de oração. Então busque a Deus em oração. Não deixe de tudo que você for fazer, qualquer decisão que você for tomar, buscar a Deus em oração, né? Pedro nem acreditava no que estava acontecendo ali, pensando que era até uma visão ou sonho. Mas quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele ficou maravilhado com o poder de Deus. E dessa forma Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer realizar milagres em sua vida, com o seu poder e sua graça. Você só precisa se colocar no lugar daquele que realmente quer o milagre. E para querer o milagre, para receber o milagre, a gente precisa de oração. A igreja do Senhor, ela precisa orar muito aqui na terra, principalmente nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Tenha o hábito de orar todo dia. Irmão, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho o dia todo, hora à noite, hora de madrugada. Não existe desculpa
para ninguém para dizer que não tem tempo para orar. Amém? Deus abençoe sua vida.